Boa tarde, pessoal. Eu resolvi fazer essas aulas com meus slides e colocando um áudio para vocês, para que a gente procure uma interação maior, né? Vocês possam ter uma aprendizagem mais significativa nesse momento difícil, essa pandemia. Vamos entrar já no conteúdo do segundo bimestre, que fala sobre o reino plantae, o planting. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que a videoaula não fique tão chata, tão enfadonha, né? Mas eu espero que eu possa ajudar vocês com esse novo método nessa pandemia do corona, até que isso passe, e se Deus quiser vai passar o mais rápido possível. Antes de começarmos, preciso do feedback de vocês, preciso que vocês me digam o que é que estão achando, se está legal, o que é que pode mudar, o que é que deve continuar, certo? Para que a gente tente fazer com que esses momentos fiquem o mais agradável possível, né? Para todos, ok? Vamos lá. O reino das plantas, ele é um dos 5 reinos e ele inclui todas as plantas existentes, apresentando as seguintes características, ok? Todos são eucariontes, quer dizer, suas células têm membrana, citoplasma e núcleo envolvido por membrana, que é a carioteca. Todos são pluricelulares, autótrofos fotossintetizantes, né? Autótrofo produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Lembre-se, fotossíntese é o fenômeno químico pelo qual a planta produz seu próprio alimento. Ela precisa de substâncias inorgânicas, água, sais minerais, gás carbônico e luz do sol, certo? O foto vem disso, da luz, né? Luz do sol. Essas substâncias inorgânicas, elas interagem quimicamente entre si e dão origem à glicose, que é o alimento da planta, e também oxigênio, que esse oxigênio produzido pelas plantas, né, elas usam a maioria dele para que elas próprias respirem, porque elas também têm respiração aeróbia, elas respiram gás oxigênio, ok? Além de membrana, citoplasma e núcleo, suas células têm uma membrana protetora que a gente chama de parede celular, e a substância que compõe essa parede é a celulose, no caso das plantas. Organelas especiais, cloroplastos e vacúolos. Cloroplasto é onde acontece a fotossíntese, né? Então vão ser fundamentais para que a planta faça a fotossíntese. Lembre-se que glicose é o que mantém os seres vivos produzindo energia para todas as suas atividades. E o vacúolo para armazenar a substância. No caso da planta, a água, ela precisa de muita água, principalmente para fazer fotossíntese também, certo? Então é de fundamental para que ela sobreviva essas duas organelas aí. Ciclo de vida haplodiplobiôntico, quer dizer, nós teremos a fase haploide e diploide, né? como vimos também nas algas. Quando fazem fotossíntese durante o dia, elas pegam essa glicose e transformam numa reserva de energia, né? Essa reserva de energia é um polissacarídeo que a gente chama de amido. Lembrando, polissacarídeo é um açúcar que tem muitas glicoses interligadas, por ligação química, obviamente, entre si, né? Então, ela vai fazendo fotossíntese, vai lá armazenando essas glicoses e depois essas glicoses se juntam por ligação química e formam um polissacarídeo. Quando ela está sem fazer fotossíntese, à noite, né, esse polissacarídeo é quebrado, né, essas ligações químicas são quebradas para que as glicoses entrem nas células e ela possa produzir energia mesmo quando não está fazendo fotossíntese. Ela precisa de energia o tempo todo, né? Ela precisa respirar o tempo todo, igual nós. Seu embrião é pluricelular, retido e nutrido no organismo materno. Então a formação do embrião vai ser dentro do organismo materno. Vamos lá. Isso aqui é um cladograma. No cladograma a gente tem a organização evolutiva vindo de algas, depois briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A linha que pega de baixo, ali onde tem clorofila A e B, é o que surge, né, nessa linha de evolução. Então as algas são os primeiros seres de todos esses aí a ter clorofila A e B. Então os primeiros desses aí a fazer fotossíntese, né? A gente vê que depois da linha que dá origem às algas, a gente tem a origem do embrião. Então só vai ter embrião as plantas. As algas não possuem embrião, certo? Depois da linha das briófitas, nós vemos que tem vasos condutores, raiz, caule e folha. O que isso quer dizer? Que todos que estão acima de briófitas possuem vasos condutores, raiz, caule e folha. As briófitas não possuem isso, certo? A gente vai ver o que é que diferencia isso. Depois a gente vê que surge o semente e tubo polínico. Semente e tubo polínico só gimnospermas e angiospermas. As pteridófitas e briófitas não tem.
E flor e frutos só no último grupo de plantas, que é o mais evoluído, que são as angiospermas, certo? Aqui a gente tem nomenclaturas que é importante que vocês lembrem os nomes e o que cada uma quer dizer. E ali em cima no retângulo temos briófitas representados por 1, pteridófitas 2, gimnospermas 3 e angiospermas 4. Já vou pedindo perdão por qualquer ruído no ambiente, porque a aula está sendo improvisada aqui dentro do quarto aqui de casa, certo? Vamos lá. Cormófitas, plantas que possuem raiz, caule e folha. Só briófitas não tem essas 3 estruturas, porém a gente vai ver já já que elas têm 3 estruturazinhas que substituem a função dessas 3 aí, certo? Desses 3 órgãos. Traqueófitas, plantas que possuem vasos condutores de seiva, também novamente só briófitas que não têm. Criptógamas, plantas que não possuem flores. As únicas que possuem flores é o grupo mais evoluído, que é a angiospermas. Fanerógamas, plantas que possuem flores. Repetindo, só angiospermas tem, número 4. Sifonógamas, as plantas que possuem tubo polínico. Tubo polínico é uma estrutura que surge, que faz com que a planta não dependa de água para se reproduzir. E só quem apresenta são as 2 mais evoluídas, as 2 últimas, gimnospermas e angiospermas. E as 2 finais, as sifonógamas, plantas que não possuem tubo polínico, briófitas e pteridófitas, e espermatófitas são as que possuem sementes. Só as 2 últimas mais evoluídas, certo? Vamos lá, galera. Vamos lá, briófitas, primeiro grupo de plantas. São as plantas que primeiro aparecem em qualquer ecossistema que vai se formar, certo? Por quê, professor? Porque são as mais simples de todas, né? A gente chama isso de sucessão ecológica. Elas são avasculares, elas não têm vasos condutores. E esses vasos condutores são chamados de xilema e floema. Eu comparo, para que vocês entendam bem a coisa. Primeiro, o que é que vai se transportar nos vasos xilema e floema? Água, sais minerais e nutrientes. Eu comparo isso com os nossos vasos sanguíneos, que transportam água, sais minerais e nutrientes, e outras substâncias também no nosso caso. Mas é como se fossem animais que não tivessem vasos sanguíneos. E o que isso acarretaria, professor? O que é que isso acarreta, professor? Acarreta que o transporte de água e de nutrientes para chegar de célula para célula, ele vai ter que ser passado de célula para célula. E isso vai acontecer por 2 processos de membrana que a gente estudou no primeiro, que vocês estudaram no primeiro ano passado, que é difusão e osmose. Osmose, água, difusão, as outras substâncias, certo? O que é que acontece? Esse processo é muito lento, de célula por célula. E isso vai acarretar que as plantas briófitas, elas não crescem muito, porque elas não têm esses vasos condutores. Então, plantas que possuem os vasos condutores, elas têm porte físico maior. Já que elas vão ter um porte físico limitado pela ausência deles, certo? A gente falou que elas não têm raiz, caule e folha, porém elas têm as estruturas que substituem, chamadas de rizoide, cauloide e filoide, que vão ter funções idênticas aos órgãos das grandes plantas, das outras 3 grupos de plantas, certo? O rizoide é a raiz, seria a raiz, fixar. O cauloide, absorção e sustentação, que é o que o caule faz, né? E o filóide, fotossíntese e troca gasosa, que é basicamente o que acontece nas folhas das outras plantas. Então eles não têm os órgãos lá totalmente formados, mas tem as estruturas que substituem. Vivem em habitats úmidos e sombreados. Por quê, professor? Primeiro, então vão ter que ter umidade, porque precisam de água para se reproduzir. Segundo, seu filóide, a sua folha rudimentar, não tem uma cutícula protetora, não tem uma proteção, certo? Contra o sol. Então, sol em excesso vai ressecar esses filóides e eles vão morrer. Se ressecar, ela para de respirar, certo? Ela para de trocar os gases, para de respirar e para de absorver gás carbônico, consequentemente vai morrer. Então, o sol quente em excesso, sem umidade por perto, vai matar essas plantas, vai ressecá-las, certo? E o que é que acontece? Tem que ser num lugar úmido porque ela é totalmente dependente da água para se reproduzir. A gente tem o gameta masculino e o feminino desses seres, que é um heterozoide e a osfera. O heterozoide precisa que a água leve ele até a osfera, ele não consegue chegar lá não consegue fecundar o gameta feminino. A gente vai ver isso na reprodução, certo? Vejam só, para que a gente comece aqui na reprodução, vocês têm que analisar do lado esquerdo aqui onde está o gametófito feminino, certo?
Então o que é que acontece? O gametófito feminino, pense que é a plantinha feminina, a parte feminina da planta, certo? E quando essa parte está fecundada, ela cresce essa estrutura que está em cima aí, chamada de esporófito 2N, que tem a haste e a cápsula. E dentro da cápsula, por meiose, estão sendo produzidas os gametas, certo? As células reprodutoras, perdão, os gametas não, as células reprodutoras, que são chamadas de esporos. Quando esses esporos eles estão maduros, a cápsula da haste se abre e elimina os esporos que caem no solo, na pedra, e germinam, dando origem ao gametófito masculino e gametófito feminino, quer dizer, a parte da planta masculina e a parte feminina, certo? O gametófito masculino vai produzir os gametas masculinos, que é os anterozoides. Esses anterozoides precisam sair do gametófito masculino e entrar no gametófito feminino, nessa partezinha aqui embaixo onde tem a oosfera, para fecundá-la. Isso só vai acontecer através da água. A água é quem vai levar esses pequenos espermatozoides das plantas até o óvulo, vamos assim dizer, da plantinha daqui da briófita, né? Lembre-se que são chamados de anterozoides e oosfera. Depois de fecundado por mitose, essa célula, esse óvulo fecundado vai se multiplicar, dando origem no gametófito feminino a outra haste, outra cápsula e continuar o ciclo de reprodução, certo? Espero que tenha entendido, e para que fique mais fixado a gente vai passar um videozinho aqui, ok? Deixa o YouTube carregar. Vamos lá.
A importância das briófitas: são pioneiros na sucessão ecológica. Então, toda vez que um ambiente é degradado, destruído, os primeiros seres que surgem lá são as briófitas, porque eles têm fácil adaptação, certo? Só precisam de água, de um ambiente úmido e conseguem se proliferar numa rapidez muito grande. Então não tem como a gente plantar árvores grandes antes dessas briófitas, por exemplo. São bioindicadores de qualidade do ar e do solo. Quando eles estão presentes, isso quer dizer que tanto o ar como o solo tem uma boa qualidade. Criam microhabitats para várias espécies de micro-organismos. Então eles conseguem criar um habitat, ecossistemas, para que outras espécies, principalmente insetos, sobrevivam e criem seu habitat nele, morem junto deles, certo? E são produtores da cadeia alimentar, quer dizer, estão na base da cadeia alimentar. Vamos lá. Pteridófitas, os principais representantes, samambaias e avencas, né? Presença de vasos contores de seiva. Então a primeira característica que diferencia briófitas e pteridófitas é que aqui as pteridófitas são traqueófitas. Eles têm o xilema e o floema. E o que é que isso vai acarretar? Elas vão ter um tamanho maior, porte físico maior. A gente tem, por exemplo, samambaias chamadas de samambaias gigantes, enormes, certo? Elas, com isso, vão poder estar presentes em vários ambientes, não apenas aqueles pertinho da água lá, em úmidos, né? E também vão ter estruturas que vão facilitar essa vida, porque elas vão ter raiz, caule e folha presentes, os órgãos completos presentes. Isso vai acarretar na divisão do trabalho entre absorção, sustentação, transpiração. As plantas também transpiram, certo? A absorção de gases, troca gasosa. Então esse trabalho bem dividido por esses três órgãos vai fazer com que essa planta ela consiga se adaptar bem mais fácil em qualquer ambiente do que as briófitas, certo? Morfologia, como é a forma? Na folha das pteridófitas formam-se essas estruturas chamadas de soros. Os soros, elas substituem aquela estrutura que a gente viu lá do gametófito feminino da briófita, que é aquela seta. Quer dizer, não precisa criar aquela estrutura para produzir os esporos. Os esporos vão ser produzidos dentro desses pontinhos aí chamados de soros, e quando os esporos estão maduros, esses soros simplesmente se degradam e liberam os esporos no ar para que ele caia e germine, certo? Então vai ser bem mais rápida e bem mais adaptada à reprodução das pteridófitas do que das briófitas. Vamos lá. Como é a reprodução delas? Nós temos aqui novamente do lado esquerdo, né, a planta adulta, onde tem o nome desenvolvimento, certo? Na planta nós vamos chamar ela de esporófito 2N. Então a gente vai ter o ciclo haploide, bionte do mesmo jeito, né? A gente vai ter a fase haploide e a fase diploide. Nos soros nós vamos ter, da folha, nós vamos ter os esporângios. Dentro dos esporângios, sendo produzidos por meiose, as células N, cromossomos, células reprodutoras, que são os esporos. Esses esporos, quando caem dos esporângios, eles vão cair no solo, vão germinar formando um protálamo, certo? Aqui embaixo do lado direito. Esse protálamo ele é hermafrodita, quer dizer, ele vai ter a parte masculina e feminina dentro da mesma estrutura. Então a gente não vai ter aqui o gametófito masculino e o gametófito feminino. A gente tem um gametófito só, porém com ambos os sexos dentro dele. Então a parte masculina e feminina. Presentes aqui nesse gametófito as duas células reprodutoras com os mesmos nomes, anterozoide e oosfera. A água vai precisar ainda dar uma ajuda para que o anterozoide chegue até a oosfera. Depois de fecundado por mitose, esse zigoto vai começar a se multiplicar e dando origem a um protálamo, um esporófito jovem em cima do protálamo, e esse esporófito depois se transforma na samambaia adulta e o ciclo continua, certo? Qual a importância das pteridófitas? Estão na base da cadeia alimentar, são produtores, né? Muitos são utilizados como ornamentação, antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente, quando a gente chegava na casa dos nossos avós, talvez vocês vejam por aí uma casa perdida ou outra, né? Na entrada da casa, na areazinha, essas casas que tem área, a gente via um vaso pendurado no teto e uma planta que ela caía pelo vaso, assim, as suas folhas. É justamente a samambaia, como estão vendo na foto aí, certo? Então ela é utilizada como plantas ornamentais. Também era muito utilizada na obtenção do xaxim. O que é o xaxim? Alguns vasos de plantas ornamentais, eles são produzidos com essa estrutura que é retirada do caule da samambaia, certo? Então o que é que acontece? Essa retirada foi em tão grande escala, tão larga escala,
que estava causando a extinção. Tinha risco de extinção da samambaia na Mata Atlântica, de tanto que ela era derrubada para fazer vasos para plantas ornamentais. Hoje diminuiu-se muito, porque com a alternativa criou-se o coxim, que é feito de fibra de coco. Né? Simplesmente pega aquele coco seco, rala todinho aquela casca e aí consegue fazer o chachim para substituir isso aí. Beleza? Então vamos lá. Antes de finalizar a aula, a gente tem aqui os dois primeiros grupos de plantas, né? Só para revisar. O que é que diferenciam eles? Primeiro, eles. Porque eles não são algas. Primeiro, são pluricelulares com tecidos verdadeiros. É uma das características que separa das algas. As algas não tinham tecidos verdadeiros. Aqui nós temos tecidos verdadeiros. Né? Outras características que são importantíssimas lembrar. Elas vão ter, todas as plantas, né? Elas vão ter embrião nutrido no corpo feminino, coisa que na alga não acontece. Não existe embrião formado lá. Então essas duas características elas já separam do que seria, do que as algas fossem plantas. Por isso que as algas elas se parecem, elas estão no grupo dos protistas e não aqui no grupo das plantas, no reino das plantas. Entre as duas, briófitas são plantas mais simples. Briófitas precisam viver em lugares úmidos. Briófitas elas não têm vasos condutores, isso vai limitar o seu tamanho, são plantas bem pequenininhas. Né? Briófitas não possuem raiz, caule e folha. Briófitas têm rizoide, cauloide e filóide. Quando a gente vai para pteridófitas, são plantas mais adaptadas, são plantas em que você vê em quantidade de habitats diferentes, elas conseguem se adaptar muito bem a outros habitats. Né? Elas vão ter tamanhos bem maiores, né? Algumas grandes, como a samambaia gigante, por causa dos vasos condutores, e vão ter uma facilidade maior na transmissão das funções, na divisão das funções entre os seus órgãos, porque elas têm raiz, caule e folha. Certo? Eu sempre passo, quando tenho e possível, algumas parodiazinhas, umas musiquinhas, para fixar melhor o conteúdo. Ajuda a fixar, porque a gente tem aqui vários conceitos com nomes até estranhos, né? E quando você pega uma paródia, às vezes o aluno assistindo a paródia ele consegue fixar melhor a aprendizagem, certo? Então a gente vai passar aqui da briófita, depois a pteridófita. Vamos lá. Ele veio mostrar pra gente como é que são as briófitas. Vamos lá. Somos o sim, e vou crescendo. Vamos lá, galera. Briófita verdinha aparecendo. Quem que eu sou? Somos o sim, e vou crescendo. Vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. É que se torna uma quem diz isso não mente, porque uma planta da flor e também nem a semente. Independente da água será então, pois é precisa de água. Quando houver reprodução, somos o sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos o sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. É vegetal, maioria é terrestre. O lugar tem que ser úmido, senão ele não cresce. O corpo é simples, é vascularizado. Quando seiva por osmose, seu tamanho é limitado. Somos o sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos o sim, e vou crescendo, vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. O gamete do adulto duradouro apresenta gametantes, sigilado os gametas. O anterídeo produzindo anterozoide, arquegônio e oocera, todos eles são haploides. Somos o sim, e vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. O que eu sou? Somos o sim, e vou crescendo. Pra quê? Briófita verdinha aparecendo. Pra fecundar. Do meio d'água o jardim vai nadando, o arquegônio aproximando, tá lá dentro a oocera. Fecundação, o zigoto é originado, o mitose sucessiva, o esporófita formado. Somos o sim, e vou crescendo. Briófita
fica verdinha aparecendo. Somos o sim, e vou crescendo. E a fica verdinha aparecendo. Vai acabar. E os esporófitos são muito independentes. Nos forantes do meiosos, vários esporos produzir. E cada esporo que no solo é lançado origina gametófito. É o ciclo continuado, somos o sim. E vou crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Somos o sim. E eu crescendo. Briófita verdinha aparecendo. Briófita verdinha aparecendo. Briófita verdinha aparecendo. Vamos lá para a segunda. As briófitas, ou pteridófitas, perdão. Para finalizar. Olha aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas, como por exemplo a samambaia. Todo mundo aqui já viu uma samambaia? Olha lá, hein? Cante comigo então. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Você vai aprender pra que ófita ela é, pois tem vasos condutores que seiva transportarão. Sem flores, sem semente, criptogama então. E vai depender de água para a fecundação. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Adulto samambaia, esporófito chamado, tem tecidos condutores, ele é vascularizado. E dentro do esporanjo a meiose acontece. Os esporos são lançados e o ciclo permanece. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Esporo chega ao solo, germinando é brotá-lo. Tem rizóide é reduzido, transitório e achatado. Gametanjos e gametas no gametófito haploide. Abergônio, ocera, anterídeo, anterozoide. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Anterozoide nada, é um gameta flagelado, se desloca procurando fecundar a ocera. Chegando no arquegônio, o zoidinho penetrou. Ocera fecundada e o zigoto se formou. Vai! Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia, vê se não dá fora de uma pteridófita que eu vou falar agora. Zigoto que é 2N, vai crescendo no brotalo, por mitoses sucessivas, adulto vai ser formado. Esporófito adulto já pode reproduzir. Esporanjo come esporo, tudo vai se repetir. Olha a samambaia, vê se não dá fora
inteligentes. Lembre-se que o adulto duradouro é o esporófito. Valeu! Bom, pessoal, eu espero que a aula tenha ficado bem esclarecedora, certo? Eu preciso do feedback de vocês, que vocês entrem lá no canal, que curtam, que assinem o canal, que sigam, que compartilhem se puder. E que vocês também tenham feedback de me perguntar, de tirar dúvida, da gente conversar sobre o assunto, certo? É importantíssimo para que vocês concluam a atividade com seriedade, né? Porque deve ser feito, encarado com seriedade nesse momento, e que a aprendizagem seja feita, seja concluída com sucesso para todo mundo, certo? Então eu fico no aguardo do feedback de vocês. Logo também estou passando a atividade para que o conteúdo seja bem fixado, ok? Não esqueçam, fique em casa, tamo junto. Se precisar de mim, tô por aqui, ok? Tchau, tchau.